Então, um tubo de Venturi, ele é utilizado para medir a vazão de escoamento. Então, aqui os dados do problema. A área do tubo é a área A1, 64 centímetros quadrados. A área do estreitamento aqui da garganta do tubo de Venturi é 32. Eu coloquei aqui metade, que é para facilitar o cálculo, né? A diferença de altura na coluna de manômetro diferencial aqui H é 50 milímetros. E o fluido manométrico, geralmente aqui é mercúrio é Hg. Então, a densidade do Hg é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água, o fluido que flui aqui é a água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Aí a pergunta é, qual é a vazão, qual é a velocidade de escoamento? Bem, da equação de Bernoulli nós vamos obter a velocidade de escoamento, que a velocidade de escoamento é o V1, é o que está escoando no tubo, V1. E aí, tendo o V1, nós vamos encontrar a vazão aqui, certo? Vamos fazer uma pausa. Então, agora vamos fazer o cálculo efetivamente. Você vê que nós temos aí uma grande variação de unidades, né? Então nós precisamos fazer um acerto aí. Vamos pegar aqui o dado. Aqui nós temos que acertar. Por exemplo, esta questão da variação de pressão aqui que o manômetro diferencial faz, essa delta diferença de pressão, como a coluna aqui desse lado fica mais baixa, aqui está medindo a pressão P1, você vê claramente que a pressão é maior do que aqui, P2, é ou não é? Então, P1 aqui, P2. Então, a diferença de pressão que você tem aqui é P1 menos P2, dá um valor positivo, porque P1 é maior que P2. E você usa o teorema de Stevin. ρGH. Aqui é o ρ do mercúrio. Que é o fluido manométrico. Então vamos fazer esse cálculo aí. Só que veja só que nós temos aqui, deixa eu deixar a folha aqui para mim, para eu poder ver aqui. Então ΔP aqui vai ser ρ do mercúrio, G e o H. O ρ do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro quadrado. O G da gravidade, eu não posso pôr 9,81 aqui, porque aí é metro por segundo ao quadrado. Então, como é que eu faço? Eu não posso pôr a densidade do mercúrio em grama por centímetro cúbico. Mas 1 grama por centímetro cúbico, se nós já vimos, é 1000 quilograma por metro cúbico. Então aqui é só colocar um 10 à terceira, pronto, já converti a densidade do mercúrio para o valor do sistema internacional. A altura, a diferença de altura foi dado aí 50 milímetros, isso é fácil, em metros, 50 milímetros, tá beleza. E agora então vamos ver o ΔP, fazer aqui na calculadora. 13,6 EXP a terceira vezes 9,81 vezes 0,050. O zero ali nem precisa pôr. Vai dar 6.671 aproximadamente. 6.671 Pascal, que é a unidade do sistema internacional. Outra coisa que nós precisamos ajustar dos dados do problema é a questão de área. Apesar que as áreas não vai precisar, porque eu vou ter a relação das velocidades. O importante é que as áreas estejam na mesma unidade. Isso já está acontecendo. Então, mas eu já vou equacionar, inclusive, aqui a equação da continuidade. Vamos por aí.
A1 V1 é A2 V2. Veja que a velocidade de escoamento do fluido é na área 1, é no tubo. Então eu vou aqui substituir, eu vou isolar o V2 para substituir na equação de Bernoulli o V2. Aqui, ó. A ideia é trocar este V2 aqui, ó, por uma relação com V1. Então, isolando V2, fica área 1 sobre a área 2, V1. E vamos pôr o valor aí. V2, área 1 é 64 e área 2, 32. Então, é o dobro, né? V2 é 2 vezes V1. Então, na equação de Bernoulli, nós vamos com essa situação. Agora, vamos na equação de Bernoulli. P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ. O termo de energia potencial já nem vou colocar, porque a altura é a mesma. P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. O P1 e o P2 aqui, vamos pegar o P2, passar para o primeiro membro, porque aí nós vamos ter a diferença de pressão, que aqui o ΔP é P1 menos P2, que acabamos de ver agora há pouco isso aí. O termo de velocidade, então, eu vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar aqui menos, né? O ρ V1. O ρ aqui é a água. Então, é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E aqui é o ρ da água também. Só que o V2 é 2 vezes o V1. Então, eu vou pôr aqui, ó. Portanto, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. O P1 menos o P2 é este valor que nós fizemos aqui, ó. Então, 6.671. Agora aqui, você tem 1 sobre 2, 0,5. E aqui também 1 sobre 2 tem 0,5. Mas aqui fica 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui você tem 2 menos meio. Portanto, você terá 1,5 vezes 10 a terceira V1 ao quadrado. E isso vai ser 6.671. Aí agora, vamos passar dividindo. Aí 6.671 por 1,5 vezes 10 a terceira. Vamos fazer na calculadora. Então, 6.671 dividido por 1.500. Epa, não saiu 5, 1.500. Dá 4,4473. E agora, vamos fazer a raiz quadrada para obter o V1. Então, você tem que fazer na calculadora. Raiz de 4,4473. Isto, vamos fazer aí a raiz quadrada de 4,4473, vai dar 2,11 aproximadamente, né? Então, V, a velocidade de 2,11 metros por segundo aproximadamente. Uma boa velocidade de escoamento nesse tubo, medido através do tubo de Venturi. Mas o exercício ele pede a vazão. Então a vazão nós precisamos ver a área, né? A área de um tubo de seção circular é π sobre 4 multiplicado pelo diâmetro do tubo, o diâmetro interno ao quadrado. Agora, no caso, já foi dada a área, não precisa calcular, mas se tivesse sido dado o diâmetro, a área é 64 centímetros quadrados. Agora, nós temos que converter
para metro quadrado, porque a velocidade está em metro por segundo, então não pode pôr centímetro quadrado. Então vamos converter o cent a 10 a menos 2 e o metro, os dois, ambos são ao quadrado, então vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. Quer dizer que 1 centímetro quadrado de área é 10 a menos 4 metro quadrado. E aí tem o 64, então essa é a área. E vamos calcular a vazão. É só fazer o produto da área com a velocidade. A área da seção reta e a velocidade, nós teremos a vazão. Então, A1, V1 vai ser 64 vezes 10 a menos 4, multiplica 2,11, que é a velocidade. Vamos fazer isso aí na calculadora, a vazão vai dar, vamos fazer aqui 64 EXP menos 4. E o menos é essa tecla aí que tem menos entre parênteses, hein? Então, não vai errar. Agora aí multiplica por 2,11, vai dar 0,0135 aproximadamente metro cúbico por segundo. Tá um valor bem pequeno. Vamos trocar de metro cúbico para litros por segundo. Lembrando, 1 metro cúbico é 10 a terceira litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. Então vamos trocar aí, vamos correr a vírgula 3 casas para a direita. Assim nós vamos ficar com 13,5 litros por segundo de vazão. Uma boa vazão aí nesse tubo, beleza? Então é isso aí. Fechou. Até mais.